Nessa aula, vamos estudar a resposta à acusação aqui no âmbito do direito penal. Esta é a primeira grande oportunidade de defesa no processo penal, um momento crucial onde podemos buscar, desde logo, a absolvição sumária do nosso cliente. Compreender sua estrutura, teses e macetes é fundamental para garantir aqueles pontos preciosos que te levarão à aprovação. Para facilitar a visualização de tudo o que vamos ver, vamos passar por um mapa mental do tema. Pense na resposta à acusação da seguinte forma. Primeiro, temos o conceito, que é a defesa escrita do acusado após a citação. Em seguida, a sua base legal, que está principalmente nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. O momento de apresentá-la é após o recebimento da denúncia e a citação válida do réu. O prazo para isso é de 10 dias. O objetivo principal é buscar a absolvição sumária, conforme o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, arrolar testemunhas e preparar o terreno para a instrução processual. Dentro da peça, podemos alegar teses preliminares, como nulidades e exceções e teses de mérito, que atacam o crime em si, como a atipicidade, as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. Por fim, os pedidos devem ser claros, absolvição sumária ou, se não for o caso, o prosseguimento do feito com a produção de provas. Um ponto crucial é entender o quadro que resume o cabimento, o prazo, os efeitos e a competência. Vamos detalhar isso agora. Quanto ao cabimento, a resposta à acusação é cabível após o recebimento da denúncia ou queixa e a citação do acusado, nos procedimentos comum, ordinário, sumário e também no procedimento especial do Tribunal do Júri, na sua primeira fase. A base legal para isso são os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Sobre o prazo, ele é de 10 dias, contados a partir da citação efetiva do acusado e não da juntada do mandado aos autos, conforme a súmula 710 do Supremo Tribunal Federal. A natureza do prazo é processual penal, contado em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. No que diz respeito aos efeitos, a apresentação da peça não impede o prosseguimento automático do processo, portanto, não possui, em regra, efeito suspensivo. Seu principal efeito é inaugurar o contraditório e permitir ao juiz a análise das teses de absolvição sumária. Por fim, a competência e o endereçamento. A peça deve ser dirigida ao juízo que recebeu a denúncia ou queixa e ordenou a citação, ou seja, o juízo da causa. Mas a grande pergunta é, como reconhecer essa peça no dia da prova? Para isso, criei um passo a passo bem prático. Para identificar a peça, você precisa fazer algumas perguntas âncora. A primeira, em que fase processual estamos? O problema dirá que seu cliente foi citado para responder à acusação. Essa é a palavra-chave. Se ele foi citado, significa que a denúncia já foi recebida e o processo começou. Segunda pergunta, existe alguma decisão judicial a ser atacada? A resposta é não. A resposta à acusação não é um recurso, ela não ataca uma decisão, ela responde a um ato de chamamento ao processo, que é a citação. Terceira pergunta, qual a natureza do ato? É uma petição inicial de defesa, uma peça autônoma. Quarta pergunta, qual o prazo? O enunciado mencionará a data da citação ou da juntada do mandado. A partir daí, você conta 10 dias corridos. Quinta pergunta, qual o efeito esperado? O objetivo máximo é a absolvição sumária do cliente. Sexta pergunta, para quem endereçar? Para o juiz da vara criminal onde o processo está tramitando. Sétima pergunta, é uma peça autônoma ou são razões de recurso? Como já vimos, é uma peça autônoma. E por último, preciso juntar documentos? Na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, não, mas na prática você deve juntar procuração e os documentos que comprovem suas teses. Se o problema disser fulano foi citado, não tenha dúvida, a peça é a resposta à acusação. Depois de identificar a peça, o próximo desafio é montá-la. Então, qual é a estrutura canônica que a Ordem dos Advogados do Brasil espera? Vamos ver um modelo comentado. Começamos com o endereçamento, sempre formal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... Aqui você insere o número da vara criminal da comarca de...
Aqui você preenche com o nome da cidade, estado de, e aqui o nome do estado. É para o juiz que citou o réu em seguida a qualificação. Mesmo que o cliente já esteja qualificado na denúncia, é de boa prática repetir. Aqui você insere o nome do seu cliente, já devidamente qualificado. Nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, procuração anexa, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar sua resposta à acusação pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Depois fazemos uma síntese dos fatos e do processo. Aqui, seja breve. Um parágrafo é suficiente. O acusado foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo. Aqui, você indica o número do artigo do crime imputado do Código Penal sob a alegação de que, neste ponto, você informa a data, teria praticado a conduta de, neste espaço, você descreve brevemente a acusação contida na denúncia. A denúncia foi recebida e o acusado, devidamente citado, apresenta agora a sua defesa. Um tópico importante é sobre a tempestividade e o cabimento. Fundamente, a presente resposta à acusação é tempestiva, uma vez que o acusado foi citado aqui você informa a data da citação, sendo o prazo de 10 dias, conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal, respeitado. Agora, o coração da peça. Primeiro, as preliminares processuais. Aqui você discute vícios do processo que podem levar à sua anulação. Por exemplo, nulidade da citação, incompetência do juízo, inépcia da denúncia ou a ilicitude de uma prova. Cada preliminar deve ser um tópico separado com sua devida fundamentação. Em seguida, o mérito, que são as teses penais. Este é o momento de buscar a absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. As teses podem ser a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, como legítima defesa, estado de necessidade. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, como coação moral irresistível, erro de proibição. O fato narrado, evidentemente, não constituir crime, a tipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade do agente, como prescrição, decadência. Chegando ao final, temos os pedidos. Eles devem ser claros, enumerados e com consequência prática. Por exemplo, diante do exposto requer a. O acolhimento da preliminar de, por exemplo, inépcia da denúncia com a rejeição da peça acusatória nos termos do artigo 395, inciso 1º, do Código de Processo Penal. B. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, a absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 397, inciso, e aqui você coloca o número correspondente do Código de Processo Penal como, por exemplo, a manifesta existência de legítima defesa. C. Por fim, caso Vossa Excelência entenda pelo prosseguimento do feito, o que não se espera requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a oitiva das testemunhas abaixo arroladas. No fecho da peça, use a fórmula padrão. Nestes termos, pede deferimento. Neste ponto, você coloca o local e a data. Advogado A. Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a sigla da Unidade da Federação, número 3 pontos, e por fim, o rol de testemunhas, caso haja. É fundamental prestar atenção às observações de formatação exigidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Use linguagem técnica, mas clara. Organize a peça em tópicos bem definidos. Mantenha o texto limpo, sem rasuras. A clareza e a organização contam muitos pontos. Vamos mergulhar agora no coração da peça, as principais teses, tanto materiais quanto processuais, que você pode usar. Começando pelas teses processuais ou preliminares. Uma tese muito comum é a de nulidade de citação. A base legal está nos artigos 564, inciso 3º, a linha I, e 570 do Código de Processo Penal. Use quando a citação for feita por edital sem esgotar os meios de localização do réu, ou quando o mandado não contiver os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes firmes de que a citação por edital é medida excepcional.
exigindo o esgotamento de todos os outros meios. O risco aqui é que o comparecimento do réu em juízo com advogado geralmente sana o vício. Outra preliminar forte é a inépcia da denúncia ou queixa. A base legal é o artigo 395, inciso 1º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 41 do mesmo Código. Use quando a denúncia for genérica, não descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, não qualificar o acusado ou não apresentar a classificação do crime. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça exigem uma descrição mínima da conduta para garantir o exercício da ampla defesa. É uma tese que, se bem fundamentada, pode extinguir o processo no nascedouro. Ainda nas preliminares, temos a ilicitude da prova. Com base no artigo 5º, inciso 56, da Constituição Federal e no artigo 157 do Código de Processo Penal. Deve ser usada quando a acusação se baseia em provas obtidas por meios ilegais, como invasão de domicílio sem mandado, quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial ou confissão mediante tortura. A consequência é o desentranhamento da prova ilícita e de todas as que dela derivaram, o que pode levar à falta de justa causa para a ação penal. Passando para as teses de mérito, o objetivo é a absolvição sumária do artigo 397. A primeira hipótese é a atipicidade da conduta. A base legal está no próprio artigo 397, inciso 3º, que diz: o fato narrado evidentemente não constitui crime. Use quando a conduta do seu cliente, mesmo que tenha ocorrido, não se encaixa em nenhuma descrição de tipo penal. Por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material. O Superior Tribunal de Justiça possui diversos julgados sobre os vetores para a aplicação da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social da ação. A segunda tese de mérito é a existência de excludente de ilicitude. A base legal está no artigo 397, inciso 1º, do Código de Processo Penal e no artigo 23 do Código Penal. Use quando ficar claro já no início que o cliente agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. O enunciado precisa trazer elementos evidentes da excludente. Por exemplo, João, para se defender de uma agressão injusta e atual com uma faca, utilizou um pedaço de madeira para repelir o ataque, causando lesões no agressor. A terceira tese de mérito é a excludente de culpabilidade. A base legal é o artigo 397, inciso 2º, do Código de Processo Penal. Use quando o agente, embora tenha praticado um fato típico e ilícito, não possa ser responsabilizado por ser inimputável, por erro de proibição inevitável ou por coação moral irresistível, por exemplo. O desafio é que a prova dessa excludente seja manifesta, ou seja, muito clara desde o início. Por fim, a última tese de mérito para a absolvição sumária é a extinção da punibilidade. A base legal está no artigo 397, inciso 4º, do Código de Processo Penal e no artigo 107 do Código Penal. Use quando ocorrer, por exemplo, a prescrição da pretensão punitiva, a decadência do direito de queixa ou a morte do agente. É uma tese objetiva e, se os cálculos da prescrição estiverem corretos, a chance de sucesso é altíssima. E para dar mais força aos seus argumentos, o que diz a jurisprudência? Vamos ver agora a jurisprudência essencial de 2024 a 2025. Primeiro, uma súmula clássica, mas sempre atual, do Supremo Tribunal Federal, a súmula 710. Ela diz: no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Isso é fundamental para a contagem do prazo da sua resposta à acusação. Outra súmula importante é a súmula 523, também do Supremo Tribunal Federal. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Isso significa que uma resposta à acusação, meramente formal, sem teses, pode ser considerada deficiente, e se você provar o prejuízo, pode gerar nulidade. Do Superior Tribunal de Justiça, temos a súmula 330,
que afirma: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Atenção para não confundir essa defesa preliminar do rito dos funcionários públicos com a resposta à acusação do rito comum. Quanto aos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a decisão que recebe a denúncia não precisa de fundamentação exaustiva, mas a decisão que analisa a resposta à acusação, especialmente se afastar teses de absolvição sumária, deve ser minimamente fundamentada, sob pena de nulidade. Fique atento aos informativos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal do ano da sua prova, verificar atualização antes da prova, pois eles costumam ser cobrados pela Fundação Getúlio Vargas. Por exemplo, em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento sobre a necessidade de justa causa para a busca pessoal e sobre a invalidade de provas obtidas através de acesso a celular sem autorização judicial, teses que podem ser perfeitamente alegadas em sede de preliminar na resposta à acusação. Para materializar tudo isso, preparei um modelo completo da peça, pronto para você copiar e adaptar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, aqui você insere o número da vara criminal da comarca de, aqui você preenche com o nome da cidade, estado de e aqui o nome do estado. Logo abaixo você deixa um espaço e escreve processo número, 2 pontos, e aqui você deve indicar o número do processo. Em seguida, começamos a qualificação. Escreva o nome do seu cliente em letras maiúsculas e continue. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe por seu advogado que esta subscreve, procuração anexa, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, apresentar sua resposta à acusação, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. Agora vamos aos tópicos. O primeiro é o tópico 1 em algarismos romanos, da síntese processual. O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo. Aqui você indica o número do artigo do Código Penal, pois, segundo a peça acusatória, no dia, aqui você insere a data do fato, teria, e aqui você descreve sucintamente a imputação. A denúncia foi recebida por este douto juízo em, aqui você coloca a data do recebimento, tendo sido o acusado citado em, aqui você coloca a data da citação para responder à presente acusação. O próximo tópico é o de número 2, das preliminares, se houver claro. Vamos usar nosso exemplo. 2.a, da inépcia da denúncia. A denúncia apresentada pelo ilustre membro do Ministério Público é manifestamente inepta. À luz do artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Contudo, no presente caso, a denúncia limita-se a fazer acusações genéricas, sem descrever de forma pormenorizada qual teria sido a conduta do acusado para a consumação do delito, o que viola frontalmente os princípios da ampla defesa e do contraditório. Dessa forma, a rejeição da denúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 395, inciso 1º, do Código de Processo Penal. Agora no tópico 3, sobre o mérito da absolvição sumária. Caso as preliminares arguidas não sejam acolhidas, o que se admite apenas por argumentar, a absolvição sumária do acusado é imperativa, conforme as teses a seguir. Vamos a um exemplo. 3.a, da manifesta atipicidade da conduta, princípio da insignificância. O fato narrado na denúncia, embora possa ter ocorrido, evidentemente não constitui crime, devendo incidir na espécie o princípio da insignificância. Segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para a aplicação do referido princípio, devem ser preenchidos 4 requisitos. A mínima ofensividade da conduta do agente. B, a nenhuma periculosidade social da ação. C, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso em tela, e neste momento, você deve descrever como os requisitos se aplicam ao caso concreto apresentado no problema.
Portanto, a conduta é materialmente atípica, o que impõe a absolvição sumária do acusado, com base no artigo 397, inciso 3º, do Código de Processo Penal. O próximo tópico, de número 4, é o dos pedidos. Ante o exposto, a defesa requer a. O acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia, para o fim de rejeitar a peça acusatória, nos termos do artigo 395, inciso 1º, do Código de Processo Penal. B. Subsidiariamente, a absolvição sumária do acusado, com fundamento no artigo 397, inciso 3º, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade material da conduta. C. Na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, o que não se espera, requer-se o regular prosseguimento do feito, protestando provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela oitiva das testemunhas ao final arroladas, que comparecerão à audiência independentemente de intimação. Agora, o fecho, nestes termos, pede deferimento. Ao final, você coloca o local e depois a data, e assina. Advogado Ordem dos Advogados do Brasil /, aqui você insere a sigla da unidade da federação, número, e coloca 3 pontinhos. Por fim, o rol de testemunhas. Primeiro, o nome completo da testemunha 1, seguido de sua qualificação e endereço. Segundo, o nome completo da testemunha 2, com sua qualificação e endereço. Antes de entregar a prova, é sempre bom ter um checklist. Vamos ver os pontos que você não pode esquecer de verificar. Primeiro, o endereçamento está correto para o juízo da causa. Segundo, o nome da peça está correto. Resposta à acusação. Terceiro, a fundamentação legal do cabimento. Artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal foi mencionada? Quarto, você arguiu todas as teses preliminares possíveis? Quinto, você desenvolveu as teses de mérito buscando a absolvição sumária, artigo 397 do Código de Processo Penal? Sexto, os pedidos estão claros e em ordem lógica, preliminar, mérito, subsidiário? Sétimo, você fez o pedido subsidiário de produção de provas e arrolou testemunhas? Oitavo, o fecho da peça está no padrão da Ordem dos Advogados do Brasil? Nono, você não inventou nenhum dado que não estava no problema? E décimo, você não assinou a peça com seu nome, apenas com o advogado? Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Por isso listei os erros que mais tiram pontos dos candidatos. O erro mais grave que zera a peça é errar o nome da peça. Se o problema pede uma resposta à acusação e você faz um memorial, a nota é 0. Outro erro grave é o endereçamento errado. Mandar a peça para o Tribunal de Justiça, quando ela é para o juiz de primeiro grau, tira muitos pontos. Errar o prazo também é complicado. Contar em dias úteis, por exemplo, é um erro fatal no processo penal. Fazer pedidos mal formulados ou esquecer o pedido principal de absolvição sumária também custa caro. E, por fim, a ausência de fundamentação. Alegar uma tese sem citar o artigo de lei ou a súmula correspondente mostra insegurança e derruba a pontuação.